Olá a todos, sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos dar início a mais uma sessão técnica do nosso 14º EAT e da nossa 11ª JASE. Nesta sessão, então, vocês irão acompanhar a apresentação do trabalho avaliando a facilidade de uso de uma ferramenta de modelagem de diagramas, uma abordagem experimental, dos autores Larissa, Clara, Vandeilson e Ana Beatriz, tá? Junto à Universidade Federal do Ceará. Então, de imediato, eu passo a palavra para Clara, para que possa fazer a sua apresentação. Clara, você tem em torno de 15 minutos. Na sequência, então, a gente faz as considerações finais sobre o artigo, tá bom? Fica à vontade. Tá bem. Obrigada, Roberto. Bem como apresentado, me chamo Clara, eu venho representar e apresentar o trabalho da avaliação de uma ferramenta de modelagem de diagramas, uma abordagem experimental. Somos na Universidade Federal do Ceará, campus de Russas, e fazemos parte do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento para Usabilidade, Diversidade e Inclusão, o LUD. Bom, introduzindo um pouco sobre a fundamentação do nosso trabalho, temos como a usabilidade, que é entendida amplamente como o grau que um produto é utilizado por um usuário específico para atingir os objetivos específicos, com eficácia, eficiência e satisfação em determinado contexto. E sobre a ferramenta, sobre a anotação, o USIN, a USIN ela foi criada pela autora Ana Beatriz Marx, como sua tese de doutorado, e esse modelo ele permite a representação da navegação e interação de sistemas com foco na usabilidade. E os avanços nesse modelo têm sido conduzidos como um projeto de pesquisa e iniciação científica no campus da Universidade Federal do Ceará, de Russas. E outra fundamentação do nosso trabalho é a engenharia de software experimental. A engenharia de software, ela vem para aplicar uma abordagem sistemática e disciplinada no desenvolvimento, operação e manutenção do software. E as principais abordagens empíricas, ou seja, voltadas para confirmar teses e métodos com base na experiência, são pesquisa, estudo de caso e experimento, que é utilizado nesse trabalho. E a principal motivação para realizar estudos empíricos quantitativos é a oportunidade de obter esses resultados objetivos e estatísticos que vão auxiliar na compreensão, controle e melhoria do desenvolvimento de um software ou de uma técnica. E o modelo de aceitação de tecnologia, que foi também aplicado nesse trabalho, ele vem desenvolvido por Fred Davis, ele explica que a intenção de um usuário em usar determinada tecnologia é influenciada principalmente pela sua percepção sobre a facilidade de uso e a utilidade dessa tecnologia. E Venkatesh e Bala expandiu os fatores que afetam a aceitação do usuário e formularam um TAM3, do qual foi extraído os fatores para esse estudo. E com a aplicação do TAM, é possível avaliar sistematicamente como a facilidade de uso de um sistema pode afetar a adoção e a eficácia do uso deste pelos usuários. A ferramenta avaliada é a USIN Modeler, a ferramenta web para criação e gerenciamento dos diagramas USIN, criada justamente para facilitar essa diagramação que antes era feita de forma manual, e ela é subdividida em duas áreas principais, o site de apresentação e a área logada do usuário. E os recursos nela inclusos são cadastro de usuário, autenticação, recuperação de senha, a capacidade de criar, excluir, editar, favoritar e compartilhar diagramas, entre outros pormenores. E os objetivos desse trabalho, então, são resumidos em aprimorar a qualidade da ferramenta USIN Modeler, e pretendemos alcançar isso estabelecendo o nível de facilidade de uso da ferramenta, identificando eventuais deficiências e pontos de melhorias na ferramenta. E como alcançar isso? O contexto desse experimento é que a avaliação da ferramenta foi conduzida durante um minicurso sobre modelagem da interação e navegação do usuário, com foco na usabilidade, realizado durante um evento de tecnologia na Universidade no campus de Russas, da UFC. E a USIN Modeler foi empregada como a ferramenta para realizar as tarefas de modelagem.
Dentre os participantes, foram um total de 22, sendo a maioria estudantes de graduação de Engenharia de Software e Ciência da Computação. Nenhum deles tinha uma experiência prévia com anotação e somente 3 tinham algum treinamento em usabilidade. E para alcançar esses objetivos, os métodos de avaliação adotados foram o questionário e a observação. Com o intuito de obter o feedback sobre a tecnologia, foi aplicado um questionário com os itens do fator de facilidade de uso do modelo TAN3, e para identificar erros e possíveis melhorias, a observação foi realizada, um alto grau de interação do pesquisador, dado que ele estava ali para auxiliar, e uma baixa consciência de estar sendo observada, assim como uma captação de sugestões de melhorias dentro do questionário. O tempo total estimado para a condução desse experimento foi de 3 horas, sendo que 15 minutos iniciais foram alocados para a acomodação dos participantes no laboratório, e tanto a inscrição no minicurso como a participação dos sujeitos na pesquisa foram voluntários. E o roteiro do experimento ficou dividido em 3 etapas. A primeira etapa seria o treinamento, uma introdução sobre a interação e navegação de usabilidade, o modelo ZIM, entre outros. A segunda parte seria a prática da modelagem de diagramas do ZIM, onde os participantes explorariam as funcionalidades e criariam os diagramas. E a última etapa seria responder ao questionário, do qual incluiria questionamentos sobre o perfil do usuário e a aceitabilidade da tecnologia. Sobre o questionário, as perguntas inclusas eram coletando sobre a idade, gênero e relação com a área de TI, assim como o contato com a anotação ZIM, se existia, ou treinamentos sobre usabilidade anteriormente ao minicurso. E as 4 afirmativas do TAN3, que foram inclusas, sobre facilidade de uso, e foram coletadas dentro de uma escala de Likert com amplitude de 5 pontos, variando de discordo totalmente a concordo totalmente. E, por fim, um campo aberto para sugestões, onde era perguntado aos participantes quais modificações, segundo a sua opinião, poderiam melhorar o Zen Modeler. Já na observação, contextualizando, estavam presentes 2 desenvolvedores, uma analista de requisitos e uma designer UI UX da Zen Modeler, e a interação dos participantes iniciava a partir da sua solicitação de ajuda, do qual um dos integrantes desses citados, incluindo a professora, iam até a mesa para auxiliar, seja uma dúvida sobre o manuseio da ferramenta ou da anotação. As 2 primeiras autoras deste trabalho, que são integrantes do time de experimentação da Zen Modeler, ficaram responsáveis por registrar as observações. Então, no momento que o participante solicitava essa ajuda, além do integrante, as autoras responsáveis por registrar as observações acompanhavam para realizar o registro. E quando as 2 estavam ocupadas, os integrantes passavam posteriormente para a anotação as informações pertinentes. E para documentar essas observações, foi desenvolvido um modelo para preenchimento com os seguintes campos: um identificador numérico simples para controle, a tarefa ou funcionalidade do qual aquela dúvida do participante se tratava, o ocorrido, que seria uma descrição detalhada do que foi relatado pelo participante, se era uma dúvida, uma dificuldade, seja da ferramenta ou da anotação, e se concluiu a atividade. Determinar se, mesmo com o erro relatado, se este foi, se ele conseguiu concluir a tarefa. Por fim, na análise dos resultados dessa observação, foi feita a categorização das sugestões feitas. Os comentários obtidos no campo aberto do questionário foram analisados e subdivididos em 7 categorias relacionadas, que foram interface estética, interação, funcionalidade, inconsistência, ajuda e suporte, elogios e possíveis melhorias. E algumas abordagens adotadas para mitigar potenciais ameaças foram identificar as características do participante
Isso faz com que a gente minimize perdas, consiga rastrear e comparar com o público-alvo da ferramenta para ver se esse foi atingido. A randomização e participação voluntária dos inscritos no minicurso, visando conter o viés de seleção, e utilizar uma medição amplamente validada, como a escala de Likert, para fortalecer a confiabilidade dos resultados. E os resultados? Na parte quantitativa, vimos que 60% concordaram que a interação com o software se mostrou de fácil compreensão. Já o esforço mental, 50% concordaram, enquanto os outros restantes ou ficaram neutros ou discordaram. A facilidade de uso foi das mais baixas, onde 45% se mantiveram neutros e os outros 45% concordaram com a facilidade de uso. E sobre a capacidade de executar tarefas, metade dos respondentes também concordaram com isso. E numa discussão desses resultados quantitativos, vimos que, sobre a navegação ser clara e compreensível, onde 60% concordou, mostra que a ferramenta é eficaz em transmitir as funcionalidades da ferramenta aos usuários. Já no esforço mental, 50% concordar pode significar diferentes níveis de experiência dos usuários manipulando a ferramenta ou a complexidade das tarefas realizadas. Sobre a facilidade de uso, onde menos de 50% concordaram, destaca a importância de fornecer uma experiência do usuário intuitiva. E a capacidade de executar tarefas desejadas, onde metade dos respondentes concordaram, sugere que a ferramenta atende às necessidades dos usuários na realização das tarefas esperadas. E, no geral, esses dados refletem uma avaliação positiva da facilidade de uso do ZModeler, mas aponta também para áreas que podem ser aprimoradas e refinadas para atender ainda melhor as necessidades dos usuários. Já nos resultados qualitativos obtidos pelo questionário, foram coletadas 15 respostas no campo aberto de sugestões, e dessas sugestões, depois de uma reunião com a equipe, após o experimento, foram consideradas críticas e de alta prioridade para correção a categoria de interação, onde recebemos comentários destacados como facilitar na movimentação da área do Zoom, também poderia ter uma melhor maneira de movimentar-se dentro da edição de diagramas, ou melhorar a navegabilidade na página. A navegação não foi muito agradável, então a gente pôde, através dessas respostas e da observação, notar que o map ali, quando você está editando e você precisa movimentar, não eram das mais intuitivas ou fáceis de manipular. Então, essa parte do sistema foi coletada como crítica e de correção urgente. E as considerações finais deste trabalho é que essa abordagem, esse estudo experimental, revelou-se fundamental para identificar possíveis melhorias no sistema, incluindo pontos críticos de interação que puderam ser tanto observados como relatados no questionário. E dado que essa abordagem se baseia em evidências nas perspectivas dos usuários, pode-se considerar que o objetivo desse trabalho foi alcançado ao contribuir com dados que têm o potencial de aprimorar o ZModeler. E a replicação desse processo pode ser pertinente para avaliação de outros sistemas com alta interatividade do trabalho do usuário. Obrigada, esse foi o trabalho. Essa apresentação. Muito bem, agradeço a Clara pela apresentação. Uma dúvida, Clara, com relação ao trabalho. O trabalho ele trata da avaliação da facilidade de uso de uma ferramenta de modelagem de diagramas, né? Onde tu descreve, apresenta muito bem isso na tua apresentação, com relação à validação, às etapas e tudo mais. A minha pergunta chegou a ser avaliado também outras ferramentas de modelagem de diagramas? Em algum momento isso é abordado no trabalho, outras ferramentas que existem para isso? O porquê do uso do Using Modeler? Se tu pudesse contextualizar só a diferença
a avaliação que foi feita no Using Modeler para outras ferramentas de modelagem de diagramas que existem no mercado, de modo geral. Certo. Como a Using Modeler ela é uma ferramenta de gestão de diagramas, e nessa existem vários no mercado, como o BPMN ou o Lucidchart, essas outras ferramentas elas foram analisadas mais passivamente, né, comparando funcionalidades que existiam nelas e se adequando, aplicando a nossa ferramenta. Então, a gente utiliza uma biblioteca pronta para a criação, para o back-end da ferramenta. Então, a avaliação mesmo, o teste, foi executado só com a Using Modeler, e quanto às outras ferramentas, uma comparação passiva das funcionalidades que elas ofereciam e que a gente poderia implementar no nosso, como o compartilhamento de diagramas. Perfeito, ótimo. Uma outra questão que eu vi ali, só fiquei com uma dúvida com relação ao pessoal que utilizou esta ferramenta. É mais o pessoal da TI, profissionais em geral que utilizam? Como é que foi esse experimento de modo geral? Está aí 21 estudantes do curso de Engenharia de Software e Ciência da Computação, né? Bacana. Então, sobre o público-alvo da Using Modeler, são estudantes de graduação, profissionais e pesquisadores, professores. Esse experimento foi realizado durante a SESCOMP, que é a Semana de Engenharia de Software e Ciência da Computação, um evento da TI, aqui, criado no campus na UFC do campus de Russas. E ele, na edição que a gente aplicou desse ano, que a gente realizou um minicurso, foram mais de 700 participantes, sendo eles variados entre interessados no assunto da tecnologia ou os próprios estudantes da faculdade. Então, dado que a gente coletou que os participantes do minicurso foram estudantes de graduação, a gente considera que conseguiu atingir os possíveis usuários e público-alvo da ferramenta. Perfeito, pois se trata de um público-alvo que é bem específico, né? Tem maior propensão de utilizar a ferramenta em si, seria isso, né? Perfeito. As minhas dúvidas eram essas, Clara, com relação ao trabalho de vocês. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Em nome da organização do evento, então, eu agradeço a apresentação da Clara, desculpem, com relação ao trabalho que foi apresentado, e também aos espectadores aí que estão nos assistindo. Aqueles que tiverem dúvidas ou sugestões em relação a esse trabalho, poderão encaminhá-las, né, diretamente aos autores, através dos seus respectivos e-mails, que se encontram disponíveis no site oficial do evento, tá bom? Então, um abraço a todos aí e até uma próxima.